Resumo: este relatório descreve a investigação acerca do problema filosófico apresentado por Alan Turing ao afirmar a possibilidade de máquinas pensarem. De modo mais específico, tratou-se de investigar a concepção turiniana de uma máquina capaz de pensamento. Neste sentido, adotando uma veia especulativa diferente daquelas que geralmente são adotadas na filosofia da mente, investigou-se aqui a própria concepção teórica da máquina turiniana, ou seja, a própria descrição do hardware, com o propósito de esclarecer, em termos não concretos, teóricos, a natureza daquilo que instancia o pensamento de tal máquina. 01. Introdução. Uma investigação acerca da natureza daquilo que poderia ser uma máquina para Alan Turing, bem como os aspectos teóricos que a descrevem, aponta diretamente para uma noção base: computadores digitais. No entanto, ainda que o entendimento e utilização do computador digital sejam hoje usuais, a história do seu desenvolvimento até a formulação do problema de Turing apresenta alguns aspectos importantes. Já de início é preciso considerar que os primeiros computadores de que se tem registros foram inventados por volta de 1000 AC na Mesopotâmia. Trata-se de uma importante ferramenta matemática chamada ábaco, a qual colaborou com as operações básicas matemáticas como soma, subtração, multiplicação e divisão, auxiliando a contabilidade para se gerar informações dos problemas de contagem da época. Reconhecer o ábaco como um instrumento de computação, e neste sentido como um computador, é suficiente para ampliar sua noção e demarcar o fato de que seu desenvolvimento acompanhou o desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade na busca pelas soluções de operações cada vez mais complexas. De qualquer modo, um grande salto evidencia-se no ano 1612, quando o matemático, físico, astrônomo e teólogo escocês, John Napier Edimburgo, 1º de fevereiro de 1550, Edimburgo, 4 de abril de 1617, inventou um dispositivo batizado de ossos de Napier. Fabricados em marfim, tais dispositivos consistiam de tabelas de multiplicação gravadas em bastões, os quais permitiam multiplicar e dividir de modo automático e, assim, evitava longas operações manuais e a decoração da tabuada. Esse aparelho trouxe grande apoio ao uso de logaritmos, em realização de operações aritméticas como multiplicações e enormes divisões. Tais peças esboçavam também uma calculadora com cartões que admitiam a execução de multiplicações, a qual obteve o nome estrutura de Napier. Em síntese, essa invenção possibilitou a chance de computadores principiarem a ser fabricados mecanicamente. Além de Napier, o matemático e filósofo alemão Gottfried Wilhelm von Leibniz, um dos pais do cálculo diferencial integral, aperfeiçoou a máquina como a pascalina para que ela pudesse raciocinar e realizar deduções. Leibniz deixou-nos inúmeras obras escritas, destacando-se entre seus trabalhos, os princípios da lógica formal para o cálculo diferencial e integral e também a concepção de uma álgebra do pensamento. Essa proposta consistia em descrever um tipo de linguagem lógica na qual os cientistas poderiam escrever suas ideias de forma clara e racional. Em 1815, a humanidade foi presenteada com o nascimento de dois grandes filósofos lógicos matemáticos, Augusta Ada Byron King, condessa de Lovelace, nascida Byron, 10 de dezembro de 1815, 27 de novembro de 1852, e George Boole, Lincoln, 2 de novembro de 1815, Ballintemple, 8 de dezembro de 1864. Suas contribuições foram fundamentais para o avanço da lógica e dos algoritmos de programação. Ada Lovelace foi considerada a mãe da computação por criar em suas notas a descrição de um computador e um software logicamente programado. George Boole foi um autodidata que, curiosamente, teve vários de seus trabalhos rejeitados por matemáticos da época. Porém, Boole desenvolveu em sua pesquisa um importante salto para a matemática pura apresentado nas Leis do Pensamento, publicado em 1850. No coração de suas propostas teóricas estava aquela que veio a ser conhecida como álgebra booleana, a qual tornava possível escrever e resolver logicamente e praticamente muitos problemas, exceto paradoxos que tendem ao infinito gerando uma execução infinita. Tão revolucionários para a computação quanto os pensadores acima citados, foi Alan Turing, o matemático que nasceu em Londres em 1912. Acerca deste importante cientista inspirador dessa pesquisa cabe algumas considerações históricas.
ainda que tenham apenas a função de contextualizar a obra de um gênio na ingratidão e na solidão que ele encontrou no seio da sociedade inglesa. Ainda adolescente na escola, Turing conheceu Christopher Morcom, com quem compartilhou o amor pela matemática e uma paixão platônica. Morcom faleceu jovem em 1930, o que afetou Turing profundamente. Procurando desenvolver o que Morcom não mais conseguiria, Turing foi contemplado uma bolsa na Universidade de Cambridge, Inglaterra, para estudar sua tão apreciada matemática a partir de 1931. Após se diplomar, continuou trabalhando em Cambridge, onde, em 1936, com só 24 anos de idade, produziu a pedra crucial para o desenvolvimento e construção da computação. Trata-se daquela que hoje conhecemos como a máquina de Turing. Na década de 1930, os computadores como os entendemos hoje ainda não existiam, mas Turing criou um modelo teórico de uma máquina genérica que conseguiria realizar todo tipo de processamento de informações, desde que tivesse os scripts adequados. Todo o desenvolvimento posterior dos computadores concretos foi baseado no espelho teórico da máquina de Turing, inclusive os computadores que temos atualmente. Com o início da Segunda Guerra, em 1939, Turing foi a trabalhar para o governo britânico como parte de uma equipe que buscava quebrar a criptografia da máquina Enigma, empregada pela Alemanha nazista. Essa cifra, implementada pela máquina Enigma, era extremamente complexa. Para realizar a quebra desse código, Turing ideou máquinas conhecidas como bombe para automatizar e acelerar os diversos cálculos essenciais. Estudiosos afirmam que o desembarque na Normandia não teria sido capaz sem a quebra da cifra alemã. Além disso, eles acham que essa quebra pode ter reduzido a guerra em até 2 anos e poupado 14 milhões de vidas. A possibilidade de máquinas conseguirem decifrar códigos é o que colocou a trabalho de Turing diante da questão fundamental da filosofia da mente, a saber, podem as máquinas pensar? Para responder tal questão, Turing desenvolveu um teste que ficou conhecido como teste de Turing. Ele consistia em verificar, em um determinado jogo de 3 pessoas, se um dos jogadores não poderia diferenciar se as respostas para as perguntas elaboradas por outro jogador, que poderia ser substituído por um computador, eram vindas ou não deste computador. Caso a impossibilidade de verificação ocorresse, o computador poderia ser considerado como um jogador pensante, o que hoje diríamos dotado de inteligência artificial. Para Turing, sua máquina poderia ser programada de tal modo que poderia imitar qualquer sistema formal como uma pessoa, por exemplo. Justamente por esse motivo, podemos dizer que a ideia de contabilidade começou a ser delineada como inteligência artificial. Neste contexto de problemas e com as questões acerca da natureza da máquina de Turing expostas acima, nossa investigação definiu os problemas do item seguinte. 02. Objetivos. Geral. Investigar o hard problem, problema da consciência, nas análises de Alan Turing sobre o pensamento de máquinas. Específicos. A. Compreender o conceito desenvolvido por Turing do pensamento de máquinas e sua relação com a noção contemporânea de inteligência artificial. B. Analisar os critérios e os limites do jogo da imitação para a definição de pensar. C. Analisar os critérios e os limites das máquinas concebidas por Turing no contexto da formulação da sua proposta. 03. Metodologia. Esta pesquisa consistiu em um estudo bibliográfico, isto é, pretendeu-se analisar os textos mais significativos para a temática apontada, tendo sempre como principal embasamento teórico a leitura do artigo Compute Machinery and Intelligence, do cientista Alan Turing. Todas as leituras foram transcritas em formas de fichamentos e resenhas, que foram utilizadas como um recurso metodológico para análise do estudo em questão, segundo o método estruturalista de estudos filosóficos, além de contar com algumas traduções de artigos que corroboraram para enriquecimento desta iniciação científica. 04. Resultados e discussão. 4.1 O que é máquina para Alan Turing? Em seu artigo Compute Machinery and Intelligence, 1950, Turing deixa claro que um ser humano pode construir uma máquina para imitar e reproduzir o trabalho que ele faria manualmente. Porém, o conceito que define tal máquina não pode ser comparado com o próprio homem de carne e osso, mas apenas enquanto imitação de suas habilidades empíricas.
Sendo assim, Turing imaginou que se as máquinas conseguissem reproduzir o trabalho manual através de seus algoritmos, então um computador eletrônico com portas lógicas e lógica algorítmica conseguiria reproduzir, imitar, o pensamento humano em um jogo de decisão. Em outras palavras, trata-se da possibilidade de efetuar tomadas de decisões que permitissem participar do, assim o chamado, jogo da imitação. Fica evidente aqui que a própria natureza inteligente suposta nos computadores seria criada pela inteligência humana, utilizando-se de técnicas matemáticas para interligar de modo lógico os componentes que fazem com que sua versatilidade alcance a possibilidade de imitar a mente humana. Neste sentido, sua proposta consistia em pegar quaisquer operações que fossem possíveis de serem realizadas por seres humanos e convertê-las em um sistema de imitação computacional. Computadores digitais. O computador digital definido por Turing deveria ser capaz de resolver qualquer operação matemática que o humano fosse capaz seguindo regras pré-definidas utilizando papéis para seus cálculos. Analogamente, o computador usaria dispositivos eletrônicos para tal proeza. Definindo um computador digital. Computador digital pode ser compreendido por três partes: memória, unidade executiva e unidade de controle. Memória. A memória no computador digital definida por Turing seria análoga a um papel em branco onde os cálculos matemáticos são elaborados para que a unidade executiva opere em cima deles, resolvendo os problemas aplicados. Nessa memória seria escrito e lido o algoritmo necessário para processamento do problema e arquivamento das informações extraídas do processamento dos dados. Na memória seria definido e implementado o algoritmo, que é um conjunto de instruções que utilizarão operações lógicas e matemáticas, como por exemplo um algoritmo para instalar um chuveiro. Início. 1. Desligue a chave de energia do quadro. 2. Coloque a escada embaixo do cano. 3. Suba na escada até o ponto em que o chuveiro será instalado. 4. Passe fita veda-rosca na rosca do chuveiro. 5. Insira o chuveiro no cano e gire o chuveiro no sentido horário, rosqueando até o fim. 5. Descasque os 3 fios que vêm do chuveiro e instale o plug. 6. Insira o plug na tomada da parede. 7. Desça a escada. 8. Ligue o registro de água até que o chuveiro seja preenchido com água. 9. Desligue o registro de água. 10. Ligue a chave de energia do quadro. Fim. Podemos observar nesse conjunto de instruções, chamado algoritmo, escrito em pseudocódigo, que podemos definir tarefas para que a máquina execute utilizando a unidade executiva. O pseudocódigo é utilizado no exemplo para se aproximar ao máximo da linguagem humana e facilitar a compreensão de como será implementado o código da máquina, no caso, em uma linguagem de programação com suas configurações e parâmetros. Dentro desses algoritmos poderiam ser implementados com possibilidades randômicas, ou seja, aleatória, um certo aspecto de livre-arbítrio para que a máquina pudesse escolher em qual espaço da memória guardaria suas informações. Além disso, com a mesma possibilidade randômica, ela poderia escolher livremente qual dado processado iria utilizar para continuar resolvendo o problema. Unidade executiva e unidade de controle. A unidade executiva, por sua vez, trabalha aplicando os algoritmos carregados na memória. A partir desses algoritmos, ela opera executando as operações lógicas e matemáticas como mais, menos, vezes, dividir, etc., em conjunto com a unidade de controle para aplicar as regras lógicas que foram ordenadas primeiramente pelo algoritmo. Assim, ela combina as suas operações matemáticas com as operações lógicas, tais como e ou não, produzindo a informação desejada pelo programador. Para Turing, a memória deveria ser infinita, uma vez que se trata de uma descrição teórica da máquina e, portanto, da condição de possibilidade de uma máquina pensante. Mas os computadores digitais da época não possuíam essa tecnologia e até hoje não temos tal apetrecho. Unidade de controle. A unidade de controle resolve os problemas de estados da própria máquina, esses essenciais para o simples funcionamento dos componentes físicos da máquina, e também de fazer leituras e gravações em tela para que os usuários e programadores conseguissem observar o que ela havia gerado com o processamento de seus programas. Ela é a responsável pela abstração das diversas máquinas virtualizadas dentro do sistema computacional, ou seja, ela é a responsável pela exata expressão de software que rodam internamente ao PC em determinado momento.
Sem ela, o computador seria uma máquina de função única, não sendo possível o processador funcionar com propósito geral. É preciso ressaltar que Turing se inspirou em Charles Babbage, professor de matemática em Cambridge de 1828 a 1839, o qual projetou uma máquina chamada máquina analítica que nunca foi construída, mas consistiu na condição de possibilidade do desenvolvimento do seu trabalho. A máquina analítica de Babbage, que influenciou Turing, também anteviu os passos que até hoje são a base do funcionamento de um computador, possuindo 4 componentes. Unidade de entrada: cartões perfurados faziam a entrada de dados. Unidade de saída: de forma análoga à entrada de dados. Porém, agora a máquina perfura cartões com as informações processadas. Unidade de memória: armazenava 1000 palavras de 50 dígitos decimais, capaz de guardar em suas variáveis os resultados processados. Unidade de computação: funcionava como a unidade lógica aritmética, fazendo as operações elementares como mais, menos vezes e dividir. Também era responsável pelas operações lógicas booleanas 0 ou 1, sim ou não, certo ou errado. 4.2 Como é construída uma máquina de Turing? Utilizando de modo proposital uma metáfora inapropriada da filosofia da mente, podemos dizer que o cérebro da máquina é um processador dotado de uma unidade lógica e aritmética, ULA, ou seja, é um circuito digital que realiza operações de adição, operações booleanas, AND, OR, NOT, etc. É importante ressaltar que foi o matemático John von Neumann quem propôs o conceito de ULA em 1945, quando escreveu um relatório sobre os fundamentos para um novo computador chamado EDVAC. Além disso, pesquisas sobre o LAs ainda são uma parte importante da ciência da computação. A ULA é responsável pela execução das principais operações lógicas e aritméticas do computador. Soma, subtrai, divide, define se um número é positivo ou negativo ou se é zero. E também executa funções aritméticas. Esse dispositivo deve ser responsável por definir e analisar se um pacote de informações é menor ou maior que outro e quando quantidades são iguais. A ULA pode gerenciar funções tanto com números como com letras. Ela processa, gerencia e ordena as principais operações aritméticas e lógicas do computador. A proposta de Turing encontra hoje eco em diversas investigações que vão além da construção teórica de possibilidade de máquina pensantes, em abstrato. Um exemplo é a abordagem conexionista ou subsimbólica na inteligência artificial, de McCulloch e Pitts. Segundo eles, em qualquer perspectiva que a mente ou comportamento de pessoas ou animais ocorram, surgem ou são explicados a partir de um complexo de neurônios interligados entre si em uma cadeia ou circuito neural. Neste sentido, a abordagem conexionista é uma área da inteligência artificial em que os circuitos neuronais são planejados, programados em redes neurais artificiais, ecoando a proposta de Turing. Uma ilustração menos rebuscada teoricamente, mas que demonstra o eco da proposta de Turing, pode ser apresentada a partir do seguinte exemplo. Usando o seguinte programa BASIC 256, o neurônio se comportará com os sinais de entrada, O 1, e emitirá como se fosse uma porta AND. Enquanto com o programa a seguir o neurônio NAND, uma porta muito útil para desenhar neurônios. Um dos aspectos práticos da eletrônica digital, uma consequência da álgebra booleana, é que as portas AND e OR podem ser construídas para NAND e NOR, onde essas podem ser interpretadas novamente como não e não ou. A esfera na frente do diagrama é um símbolo de negação da porta digital. Inverte o valor do 1 bit. Se você digitar 1, sairá 0 e vice-versa, usando para representar o seguinte símbolo. O comportamento da porta digital. Inverte o valor do 1 bit. Se você digitar 1, sairá 0 e vice-versa, usando para representar o seguinte símbolo.
O comportamento da porta NAND é representado pela tabela a seguir, próximo ao qual está o símbolo que o representa. Agora, qual era o modelo de neurônio artificial de Alan Turing? Considere que um neurônio seja interpretado por um círculo e um tronco conectado a outros círculos, que por sua vez expressam neurônios adjuntos. Cada modificador ícone de conexão pega duas linhas ou fibras de treinamento, as quais vamos nos definir como P e L. Com essas fibras se organiza dois modos neurais, modo passo e modo interrupção. No modo de acesso, quando a fibra P está ativa, se o modificador conexão recebe como entrada um 0 ou 1 retornará uma saída ou saída análogo é 0 ou 1, respectivamente. Por outro lado, no modo de interrupção, quando a fibra I está ativa, o interruptor de conexão se comportará de modo que seja o valor da entrada ou entrada. A saída ou saída será sempre L. Interconexão de portas NAND para obter uma porta END esquerda e uma porta OR direita com as entradas AB e saída Q. Vale lembrar que em seu artigo intitulado Intelligent Machinery, Alan Turing usou portas NAND na simulação de circuitos neurais, que ele chamou de redes neurais do tipo B. Além desses modificadores, o modelo de neurônio artificial desenvolvido por Turing assumiu que cada neurônio abrigava duas input 1 e input 2 e emitiu uma única output. Se as duas entradas estavam no modo PASS, o valor output era aquele obtido com o operador booleano NAND, porta e cuja saída está conectada a uma porta inversora ou NOT. Por outro lado, se input 1 estava no modo de interrupção, o valor output é igual ao valor input 2 invertido, ou seja, será 1 quando o input 2 for O e vice-versa. Além desses modificadores, o modelo de neurônio artificial compreendido por Turing teve que cada neurônio admitia duas input 1 e input 2 e emitiu uma única output. Se as duas entradas estavam no modo PASS, o valor output era aquele obtido com o operador booleano NAND, porta e cuja saída está conectada a uma porta inversora ou não, se confrontarmos o modelo de neurônio artificial de Turing com o modelo Mkulola-Spitz. Este analisa o valor output trocando o modificador de conexão pelo valor de um coeficiente W, que imita uma característica presente nos neurônios plasticidade sináptica biológica, ou seja, quanto maior ou menor facilidade com que os sinais atingem de um neurônio para outro através da conexão ou sinapse. De acordo com o modelo formal de Mkulola-Spitz, um neurônio é uma calculadora capaz de calcular a soma ponderada dos sinais de entrada. Multiplicaremos cada sinal ou input e pela sua equivalente coeficiente de Y. E chamaremos a soma de todos os sinais total. Então, uma vez que esta operação tenha sido efetuada, o neurônio formal decide se o valor da informação recebida ou total é ou não o autossuficiente para causar sua ativação ou excitação. No caso mais elementar de um modelo de neurônio, o valor saída é cedido a partir de uma função em formato de degrau, onde U é o valor limite, que será definido anteriormente. Tudo isso para que possa se fazer uma ilustração. No entanto, é preciso observar que esse valor define a sensibilidade do neurônio a um estímulo fora, e que é mais sensível quanto mais próximo de zero o valor de U, já que quanto menor o limiar, maior a probabilidade de que total excede seu valor, estimulando o neurônio. O modelo considera que se o valor da saída for zero, o neurônio permanecerá ocioso e quando o valor de saída for unidade, então você ficará animado. Se o neurônio estiver excitado, ele enviará sua resposta, o valor 1, para o próximo neurônio, que o interpretará como um valor input ou, em outros casos, o valor 1 combinado com os valores de output de outros neurônios, por exemplo, 1001, serão as respostas da rede neural a um sinal de entrada. 4.6 A universalidade dos computadores digitais. Computadores digitais são máquinas de estado discreto, o que isso quer dizer que elas trabalham com operações binárias, ou seja, seus estados de operação são 0 ou 1, verdadeiro ou falso, não existe meio termo no estado da máquina. Pode aparentar que, dado o início de estado 1 da máquina e a entrada de sinais elétricos nas portas lógicas da máquina, com tal lógica será possível prever todos os estados possíveis futuramente que a máquina pode assumir. Isto faz rememorar a concepção de Laplace, demônio de Laplace, de que, a partir do estado completo do universo num dado período de tempo, tal como referido pelas posições e velocidades de todas as partículas no experimento de Laplace, seria capaz de prognosticar todos os estados futuros das partículas observadas.
A predição que estamos considerando está, contudo, mais próxima da prática do que a ponderada por Laplace. Quando Laplace expôs sua reflexão, não foi aprovado por muitos físicos da época, visto que esse experimento anulava com a ideia do livre-arbítrio, onde as pessoas poderiam determinar qual caminho seguir, diferente da ideia do demônio de Laplace, onde esse intelecto proferiria com exatidão o futuro. A locomoção de um simples elétron por 1/1000º de centímetro, em certo momento, pode configurar a distância entre um homem ser morto por uma avalanche, um ano mais tarde, ou evitar dela. Propriedade vital dos dispositivos mecânicos a que qualificamos máquinas de estado discreto é a de que tal fenômeno não se realize, mesmo quando consideramos máquinas físicas reais em vez de máquinas idealizadas. Um conhecimento razoavelmente específico do estado num preciso momento fabrica conhecimento razoavelmente exato de certo número de passos mais adiante, como conceito de memória infinita definida por Turing em sua máquina. Analogamente, o demônio de Laplace não seria possível por necessitar de um espaço infinito em nosso universo, relevando que para encapsular a informação toda essencial para sua existência, essa criação exigiria ser maior que todo o universo, pois o tal obrigatoriamente deveria conter todo o conhecimento de todas as partículas presentes em todo o universo. Se fosse capaz concebermos essa máquina, ela não só conseguiria relatar o futuro, mas inclusive o passado. 05. Conclusão. Os resultados das investigações apresentadas até aqui mostram que a teoria de Turing sobre máquinas pensantes ainda é eco, inclusive a partir da sua definição de máquinas. No entanto, a conclusão a qual chegamos pode ser apresentada também por meio de uma pergunta formulada a partir dos seguintes pontos. Eis um outro modo de colocar a questão: podem as máquinas pensar? Um modelo do computador digital com sua versatilidade e velocidade de processamento, tendo um bom desempenho no jogo da imitação, pode ser considerado pensante? Segundo Turing, sim, se ele tiver a mesma estatística de erros de um ser humano e velocidade suficiente para responder como um ser humano. Mas então cabe recolocar a questão, pois essa já não é mais a mesma máquina definida por Turing. Assim, a pergunta não necessitaria ser colocada em outros termos? 06 Referência